O Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar, PASSE, é um programa multidisciplinar promovido pela Administração Regional da Saúde do Norte e que se encontra integrado na área da promoção e proteção da saúde da Unidade de Planeamento em Saúde do Departamento de Saúde Pública. Este programa visa a promoção de comportamentos alimentares saudáveis, segundo diversas perspectivas teóricas, como o modelo da tomada de decisão e das alternativas saudáveis, e é desenvolvido em parceria com a Direção Regional da Educação do Norte. Tem como população-alvo toda a comunidade escolar e pretende que os alunos façam escolhas saudáveis. Este programa é planeado tendo por base as seguintes dimensões. Na dimensão curricular é proposta uma série de atividades do 1º ao 4º ano, do primeiro ciclo do ensino básico e jardim de infância, em estreita coordenação com os programas curriculares. Na dimensão comunitária, sistematiza-se o envolvimento da comunidade em articulação com a equipa de saúde local e regional na criação de ambientes promotores de saúde. Na sua dimensão psicossocial, promove-se o desenvolvimento intra- e interpessoal, o desenvolvimento da comunidade educativa e a utilização de metodologias ativas, transversais a todos os níveis de intervenção e, assim, não é objeto de qualquer manual específico. Venha connosco conversar com Oscar Cerqueira, nutricionista, especialista em nutrição comunitária e de saúde pública e mestre em saúde ambiental, a exercer funções no ACES Douro 1, Marão e Douro Norte. Colabora com a Unidade de Cuidados na Comunidade Vila Real 1. Integra a equipa de saúde escolar. Connosco está também Vanessa Monteiro, enfermeira-mestre e especialista em enfermagem comunitária, nas áreas de enfermagem de saúde familiar e de saúde comunitária e saúde pública, equipa de saúde escolar da UCC Vila Real 1. Venha connosco de mãos dadas falar sobre o Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste programa da 3ª temporada, vamos estar à conversa com Oscar Cerqueira, nutricionista, especialista em nutrição comunitária e de saúde pública e mestre em saúde ambiental, a exercer funções no ACES Douro 1, Marão e Douro Norte. Está connosco também Vanessa Monteiro, enfermeira-mestre e especialista em enfermagem comunitária, nas áreas de enfermagem de saúde familiar e de saúde comunitária e saúde pública. Ora, antes de mais, agradecemos a vossa presença aqui no nosso programa de Mãos Dadas e gostaríamos que, para início de conversa, para conversarmos aqui um bocadinho sobre a alimentação saudável e a alimentação saudável em saúde escolar. Por isso, gostaríamos que os nossos ouvintes os conhecessem melhor. Quem é a Vanessa Monteiro? Quem é a Vanessa Monteiro e quem é o Oscar Cerqueira? Olá, agradecer o convite mais uma vez. 3 palavras de gratidão à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, pelo seu dinamismo, pela sua vontade de compartilhar e de promover boas práticas em saúde e também por aquilo que têm feito em prol de toda a comunidade e de todas as famílias. Para me apresentar, é um pouco difícil quando nos pedem para falarmos sobre nós. Sou uma apaixonada pela promoção da saúde, uma ativista social e promotora dos direitos humanos, e não se pode falar em saúde sem falar em direitos humanos, e também motivadora para a transformação social e para o desenvolvimento sustentável. E o meu percurso tem sido um bocadinho no âmbito da educação para a saúde em meio escolar, mas também no trabalho que tenho desenvolvido com as populações vulneráveis a nível profissional. Obrigado também pelo convite. Eu já trabalho em saúde escolar há cerca de 16 anos aqui em Vila Real e, como a Vanessa referiu, a saúde escolar é também uma paixão para mim e a promoção da alimentação saudável tem uma importância muito relevante, digamos, na saúde da população, uma vez que
as principais causas de morte têm uma componente alimentar significativa, e começamos a trabalhar justamente nas escolas onde os alunos passam uma parte significativa do seu dia e onde comem também uma das relações mais significativas do seu dia alimentar. E, portanto, se conseguirmos que durante esse período os alunos pratiquem uma alimentação saudável, seguramente que estão a contribuir para ganhos futuros em saúde. Indo buscar agora um bocadinho a estatística, nós sabemos que os hábitos alimentares inadequados são o princípio determinante para a perda de anos de vida saudável dos portugueses. De acordo com o estudo Global Burden of Disease, em 2017, os hábitos alimentares inadequados dos portugueses foram o terceiro fator de risco que mais contribuiu para a perda de anos de vida saudável. Em Portugal, sabemos que 86% de carga da doença corresponde a doenças crónicas e mais de 50% dos adultos portugueses apresentam excesso de peso, traduzindo-se esta prevalência em cerca de 1 milhão de obesos e 3,5 milhões de pré-obesos. São números assustadores e, da vossa experiência, quais são os principais comportamentos alimentares inadequados no que à escola diz respeito, ou às faixas etárias das escolares diz respeito? Bem, desde logo um consumo inadequado, um déficit de hortofrutícolas, por exemplo. Verificamos que muitos alunos não comem sopa ou não comem os vegetais que acompanham o prato, saladas e os legumes. Muitas vezes também acabam por preterir a fruta, entre outros comportamentos errados. Isso depois vai traduzir-se, como leu na introdução, em problemas de morbilidade e de mortalidade muito mais tarde. Uma vez que as doenças cardiovasculares, a diabetes, os cancros, todas essas doenças que não só matam, como justamente retiram anos de vida saudável, como referiu, têm de facto uma componente alimentar muito importante. E aquilo que temos verificado nas escolas é precisamente esse consumo inadequado, sobretudo ao nível dos hortícolas. E também os alimentos processados, temos também que pensar na pegada ecológica e no desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, vou puxar agora um bocadinho aqui a brasa à sardinha do desenvolvimento sustentável. Quando fazemos as nossas escolhas, é importante também pensarmos na saúde do planeta. E nestes últimos tempos, com a Covid, com a pandemia, também os comportamentos alimentares sofreram algumas alterações nas famílias. O tempo que passamos mais fechados em casa também potenciaram muitas vezes que as escolhas alimentares não fossem as mais adequadas e as mais saudáveis, e é importante repensarmos também estas escolhas em família, porque a escola tem um papel determinante e importante. Como referiu o Dr. Oscar, as crianças passam grande parte do seu dia na escola. Para muitas é o único sítio onde fazem uma refeição quente, e portanto também estamos aqui a falar de situações de pobreza que nos preocupam muito, e a escola tem este papel educativo importante e fundamental, mas as escolhas começam também em casa, e é importante articular estas sinergias para que possamos ter escolhas mais conscientes, saudáveis e amigas do planeta. Este aspecto que a Vanessa referiu é muito importante, porque apesar de nós detectarmos alguns erros ao nível do consumo nas escolas, outro que não referi, por exemplo, quando a emenda inclui peixe, muitas vezes as crianças acabam por não comer e fazem uma refeição incompleta, mas apesar de tudo, muitas vezes verificamos que os alunos comem melhor na escola, do ponto de vista nutricional, do que depois em casa. Isso acontece muitas vezes e muitos pais não têm propriamente consciência disso. Não têm consciência de que aquela sopa é fundamental na refeição, o acompanhamento de vegetais também, a alternância entre carne e peixe também, a fruta como sobremesa, a bebida que é a única bebida, a água, aliás, que é a única bebida permitida. Tudo isso faz uma refeição completa e equilibrada e muitas vezes não é dada em casa. Portanto, este aspecto também acho que é relevante. Muito bem.
Ora, indo agora um bocadinho de encontro à nossa realidade atual e pronto, nós estamos a vivenciar também um bocadinho esta crise que se abate sobre nós. Isto também tem um reflexo também na alimentação das crianças, porque quanto menos as pessoas têm disponibilidade monetária para investir na alimentação, a qualidade da alimentação também diminui. Qual é o impacto que esta crise está a ter na alimentação das crianças, segundo a vossa perspectiva? Será uma opinião meramente pessoal, não é? Sim. Mas nós ainda vivemos aqui num meio um pouco rural, pelo que existe a agricultura de subsistência, onde as famílias vão cultivando, têm os seus terrenos, grande parte das famílias do meio rural, e, portanto, os legumes acabam por estar um bocadinho presentes, que também são muito caros, e foi o que sofreu um maior aumento. Os legumes, a fruta, o peixe, a carne. E esta parte é um bocadinho compensada porque há um vizinho que produz e que até acaba por dar aqui no nosso território. Se calhar não sofremos tanto como em meios mais urbanos, fortemente urbanos. Mas por outro lado também nós privilegiamos muito o consumo na nossa alimentação, e peço aqui a ajuda do Dr. Oscar, da carne e do peixe, e se calhar também comemos em quantidades inadequadas, consumimos a mais, não é? E também, sim. de modo exagerado, também convém reforçar aqui a quantidade que devemos consumir e que é aquela que é a mais adequada. E sabemos também que fazer uma alimentação saudável pode ficar caro, mas também se houver uma gestão inteligente das compras, com uma lista de compras, como ouvia, por exemplo, a Sandra há pouco a dizer que tinha que elaborar a sua lista de compras, são algumas estratégias que as famílias podem usar também para poupar e para adotar uma alimentação mais saudável a custos controlados, por assim dizer. Sim, aliás, nós chegamos a fazer um trabalho acerca disso, de sensibilização para uma alimentação saudável e ao mesmo tempo mais económica, e uma das dicas era essa, mas havia muitas outras. Por exemplo, aproveitar as sobras dos alimentos, levar as merendas de casa para o trabalho, para a escola, que fica muito mais barato do que ir ao café, ao bar, etc. E é possível também equilibrar muito mais a refeição, e portanto isto são dicas importantes. Depois, às vezes, há alguns casos curiosos. A Vanessa falou bem de que estamos numa zona rural e, de certa forma, as pessoas têm uma agricultura de subsistência que vai ajudando para equilibrar as coisas, mas também há aquele contrassenso que eu verifico muitas vezes na consulta, de pessoas que têm hortícolas, mas que não os consomem na quantidade adequada. Não fazem sopa, dão hortícolas aos animais e acabam por, de uma forma estranha, não consumir e não valorizar suficientemente esses recursos fantásticos que têm e que são alimentos excepcionais do ponto de vista nutricional e cada vez mais caros, como se referiu, mas acabam por não os aproveitar como deviam. Indo agora um bocadinho para o Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar, gostaríamos que partilhassem connosco como é que surgiu este programa, qual é a sua missão e o seu propósito. O PASS, o Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar, a origem dele é sensivelmente de 2005 e foi criado no Porto, na RS Norte, por uma nutricionista, um médico de saúde pública e um psicólogo. É um programa bastante bem estruturado, com avaliação inicial, com monitorização, etc. E depois essa equipa base da RS Norte acabou por criar as equipas PASS locais em diferentes ACES da Zona Norte, e o programa foi-se disseminando. Aqui no nosso ACES fomos praticamente uns dos precursores também, logo desde o início do programa, e a missão é justamente, trabalha sobretudo a alimentação saudável, mas também outros determinantes da saúde, como a atividade física, a parte da saúde mental, da saúde oral, etc. E, portanto, esta será a missão, melhorar os hábitos alimentares dos alunos. Porque foi detectada que havia uma carência, uma falta de atenção, porque...
para essas temáticas? E pela importância da escola, não é? Como isto é um programa de promoção da alimentação saudável e de hábitos alimentares saudáveis, que visa não só informar, dar competências aos alunos sobre as regras da alimentação saudável, a roda dos alimentos, etc., mas muito mais do que isso, é que depois tenta trabalhar as atitudes para que os alunos alterem os comportamentos. Portanto, isto aqui não sei, os ouvintes certamente saberão que muitas vezes, em termos de saúde pública, não basta sabermos, não é? As pessoas sabem que estão perfeitamente informadas sobre os malefícios associados, por exemplo, ao consumo de tabaco, mas não é por isso que deixam de fumar. Ou seja, para além da informação, temos que ter todo um ambiente que encoraje, que facilite uma escolha saudável. E é isso que se trabalha aqui no PAS. E a promoção da alimentação saudável passa muito por isto. Quer dizer, um indivíduo chega a um café ou a um bar, e se a oferta alimentar que está disponível for toda desajustada, não vai conseguir consumir nada de jeito, ou então não come, não é? E portanto, é isto, quer dizer, temos que criar um ambiente em que a oferta vá aumentar a probabilidade de fazermos uma escolha acertada. Portanto, isto passa-se não só na alimentação, como a promoção da saúde em geral deve funcionar desta maneira. E os olhos também comem, daí que também trabalham um bocadinho esta parte da apresentação da comida, não é? Da oferta alimentar, como é que devem expor os produtos de modo a cativar e a promover escolhas saudáveis, e também a dimensão da psicologia da saúde, o trabalho aos comportamentos, a motivação para a mudança do comportamento. Não é um programa que se foca só nos conhecimentos, trabalha também esta parte mais cognitiva, mais emocional, que contempla também abordar e trabalhar estas questões todas na dimensão mais do ambiente, que deve ser promotor da saúde no seu todo. Muito bem. Ora, focando agora um pouco nas diferentes vertentes que o programa tem, que o programa PAS tem, gostaríamos de saber, e para os ouvintes melhor perceberem da sua importância, quais são os propósitos que tem na sua dimensão curricular? O programa tem dimensões diferentes e a dimensão curricular é uma dimensão voltada para o trabalho com os alunos em sala de aula. Fornece um manual com um conjunto de sessões. No fundo, é um recurso pedagógico, psicoeducativo muito interessante e estimulante. É um guia, um manual para o professor poder, em contexto de sala de aula, aplicar aquelas atividades que estão testadas e validadas de modo a conseguirmos fazer ou promover mudanças de comportamento. Sabemos que os programas de educação para a saúde, para promover a mudança de comportamento, têm que ser sistematizados e que têm que ter uma determinada frequência, porque irmos lá uma vez fazer uma palestra sobre determinado tema não vai promover essa mudança de comportamento que desejamos. Portanto, o programa está estruturado tendo por base essas premissas da mudança do comportamento. Daí que são sessões continuadas no tempo, não são ações pontuais, e tem um conjunto de requisitos. Ele, nas suas várias dimensões, vai desde o pré-escolar até ao secundário. No pré-escolar temos a dimensão passezinho, que é trabalhada pelas educadoras de infância nos jardins. Este passezinho tem atividades muito divertidas e estimulantes. Depois, ao nível do primeiro ciclo... Dê-nos só exemplos dessas atividades do pré-escolar. São tantas, não sei qual é que eu poderei escolher. Tem uma, por exemplo, que é o coelho às tocas. Depois tem aquela mágica dos recursos psicoeducativos, não é? Que usa materiais giros, divertidos, estimulantes, onde as crianças fazem role-playing, também simulam situações. Tem uma que é, por exemplo, aprender a dizer não às gomas. Há um que se faz de goma e o outro tem que conseguir resistir. E o que é que vai dizer para resistir que não quer a goma? E estou-me a lembrar que nós testamos essa atividade entre adultos e foi divertidíssimo. É um programa muito divertido, muito cativante. A dos coelhinhos às tocas também, uns são alimentos não saudáveis e pedem para entrar na toca, e o coelho vai dizer se autoriza ou não a entrada desses alimentos nas tocas. Depois vamos ao longo do ano letivo implementando também outras atividades de complemento curricular.
No passezinho trabalhamos muitas dimensões, a roda dos alimentos, tudo associado às escolhas, como já referi, mas também a comportamentos promotores de saúde, nomeadamente a saúde oral, está articulado com várias temáticas e depois também com aquilo que é o currículo escolar. Portanto, tenta fazer uma aproximação. No primeiro ciclo temos o EA1, Educação Alimentar Primeiro Ciclo, que é também um manual para os professores trabalharem do primeiro ao quarto ano. E depois há um manual muito especial, que é aquele que nós dedicamos mais atenção enquanto equipa de saúde, que é o PAS ao Cubo, Programa de Alimentação Saudável, Cubo, porque é aplicado no terceiro ano. E aí, a nossa equipa, a equipa de saúde escolar da Unidade de Cuidados na Comunidade de Vila Real 1, tem sido uma referência aqui na zona do nosso ACES na aplicação deste programa em particular, porque dedicamos-nos a ir à escola, pelo menos 10 sessões, trabalhar em contexto de sala de aula com os alunos este manual, esta dimensão particular. Portanto, neste momento estamos no Centro Escolar das Árvores a trabalhar com 2 turmas do terceiro ano e ao longo de 10 sessões estaremos lá semanalmente para discutirmos e fazermos jogos lúdico-pedagógicos a trabalhar e a refletir estas questões da alimentação saudável. Depois também a dimensão curricular abrange outros níveis de ensino, o segundo, o terceiro ciclo e o secundário. Aquele que nós damos mais atenção é o terceiro ano, porque tem aqui algumas particularidades na tomada de decisão e é uma idade-chave para esta mudança do comportamento. É quando eles começam a ter uma opinião mais definida na família sobre o que gostam, o que não gostam, o que escolhem, quando começam a fazer mais as suas escolhas e também têm outras competências ao nível da literacia, da leitura e da escrita. E, portanto, tem atividades giríssimas. O Oscar também pode partilhar a sua experiência, que tem sido muito interessante. Por exemplo, eu se tivesse que escolher uma atividade, escolheria o adivinho nas sombras, que é quando eles ficam com os olhos vendados, nós levamos um conjunto de alimentos para a escola, que eles têm que provar e adivinhar o que é. E previamente fazemos uma prospecção para perceber se há alguém naquela turma que não gosta de algum alimento. E então o que vamos fazer é estimular o paladar com olhos vendados para tentar conhecer a textura do alimento, conhecer melhor o alimento e trabalharmos um bocadinho a questão do gosto, porque é mais fácil dizer não gosto do que experimentar e introduzir o alimento. E já tivemos experiências de crianças que não gostavam, não consumiam e começaram a ter esta vontade de experimentar e a curiosidade de experimentar. E trabalhamos também o gosto, que é batuteiro, e, portanto, é uma ajuda também para os pais em casa depois darem algum seguimento àquilo que é feito ao nível do contexto de sala de aula, porque os pares também ajudam muito e promovem muito esta questão da alimentação saudável. Eles, quando estão no contexto do grupo, também são mais entusiasmados a experimentar e a testar. E também a questão das compras. Porque... Sim, basicamente são dinâmicas de grupo interessantes, como referiu a Vanessa e falou deste caso do Adivinho nas Sombras, mas há imensos jogos, outros em que se trabalha também, por exemplo, a tomada de decisão dos alunos relativamente ao consumo alimentar. Analisam, por exemplo, o seu dia alimentar, o seu tabuleiro, o que é que costumam comer, o que é que não está correto, o que é que poderiam melhorar. E depois propõem isso em casa. Portanto, há sempre uma componente que é a missão. Levam uma missão para casa. E junto dos encarregados de educação vão tentar descobrir, por exemplo, como é que alimentos que os pais antigamente não gostavam e que agora gostam. Para verificarem que há evolução, não é? O gosto também se altera ao longo do tempo. Este é um exemplo. Por exemplo, outra missão, fazer substituições. Como é que se podem substituir alimentos? Do ponto de vista nutricional, como é que se substitui? Por um outro alimento do mesmo grupo da roda dos alimentos, porque têm características nutricionais semelhantes. A questão das compras, por exemplo, como fazer uma lista de compras, como analisar um rótulo, também muito importante. Fazem uma das missões e um dos trabalhos é fazer um cartaz com diversos rótulos de alimentos e depois
o que é que o rótulo, quais são as informações que o rótulo transmite, etc. Agora estou-me a lembrar de tirar a carta de condução Tirar no a país carta. dos alimentos, Exatamente. por exemplo, que é onde se trabalha esta questão também dos rótulos e das regras alimentares a promover em família. Exato, as principais regras alimentares que devemos seguir e as principais mensagens da roda dos alimentos. Portanto, há sempre esta componente, não só da informação, como a componente lúdica, depois o trabalho que é feito em casa e mesmo esta questão de trabalhar a decisão. Então, que obstáculos é que existem a uma alimentação saudável? Eles tentam identificar os obstáculos e como é que podemos contornar estes obstáculos, por exemplo. Porque é que não se come sopa em casa? O que é que poderemos fazer para tentar que a sopa seja feita mais vezes, etc. Outro aspecto, o da publicidade. Há uma sessão sobre a publicidade. Mas qual é o objetivo da publicidade? Não é? A informação que é dada é verdadeira, não é verdadeira? E depois até são convidados a fazer eles próprios um spot publicitário a um alimento. Há aqui uma série de componentes que vão muito para além da simples informação, não é? Estamos a trabalhar outros aspectos e daí a riqueza também deste programa e sobretudo aqui deste Paz ao Cubo. E eles de certeza que adoram essas sessões, não é? Sim, Eles Sim, adoram sim, e- sim. Tenho aqui uma questão que vamos colocar. Vocês falaram e referiram que existem diversas escolas nas quais vocês implementam. Como é que as escolas podem aderir ao programa PASSE? Nós, no início do ano letivo, divulgamos o programa junto dos professores e educadores de infância e depois há uma inscrição. E são as turmas que se inscrevem que têm acesso a este programa. Ok. Portanto, o programa está aberto a todas as pessoas. Estão a em to- quantas escolas atualmente? Atualmente, este ano, como se meteu a pandemia, só estamos nas árvores, no Centro Escolar das Árvores, com esta dimensão do programa, porque o passe, depois, nas outras dimensões, está em todas as escolas de Vila Real. É o que estamos agora Muito a falar. Agora temos a questão da dimensão comunitária. Qual é o público-alvo que tem o PASSE? O público-alvo é toda a comunidade no geral. Somos todos nós, são os pais, são os avós, são as famílias, é o cidadão. Portanto, esta dimensão comunitária visa transpor as portas, os muros da escola, para que a escola se estenda para a comunidade e passem a palavra para depois todas as pessoas verem também um bocadinho esta perspectiva de mudança de comportamento em casa. Já aconteceu, pais que nos dão o feedback do género: o que é que vocês estão lá a trabalhar, que agora as compras são uma chatice, que eles querem ler os rótulos de tudo. E nós dizemos: isso é ótimo, é mesmo isso que se pretende, conhecer aquilo que consumimos. Antes não ligavam nada para os rótulos, agora para escolher um iogurte, porque também trabalhamos, há lá uma atividade que é como sou composto, onde trabalhamos a composição dos alimentos, que eles podem parecer iguais na embalagem, mas depois o que está lá dentro não é bem assim. É importante conhecermos o que estamos a consumir. E, portanto, também trabalho esta dimensão do consumerismo depois na comunidade, o consumo consciente, responsável, através de ações que são dirigidas mais voltadas para a sociedade no geral. E estou-me a lembrar, por exemplo, de atividades que já tivemos, como promoção da alimentação saudável no shopping, no teatro de Vila Real, em instituições da comunidade, nomeadamente na Câmara Municipal, onde os jovens, as crianças que estão a trabalhar isto, depois levam para fora de portas estas atividades com exposições, com canções, com uma série de atividades. Lembro-me da primeira turma que nós tivemos, que já andam na universidade, que eles fizeram um teatro maravilhoso, na altura com a professora Júlia, que era ela a docente na Carvalho Araújo, na escola Carvalho Araújo, e já lá vão uns anos bons, onde o Dr. Oscar era o doutor da comida. E esta ilustração do doutor da comida ficou para sempre, porque eles, no fundo, faziam uma caricatura nossa durante o programa, com dança, com uma componente muito engraçada, criativa. Temos lá o vídeo até dessas atividades que depois marcam, porque vão para além daquilo que é trabalhado naquelas 10 sessões. Depois o programa tem uma continuidade e é isso que se pretende também, que haja este espírito de lançar a semente para que depois alguém leve isto para outro sítio. Muito interessante, muito interessante. Relativamente ao passe na rua. O que é passe isto na do rua passe na rua? é também um jogo muito giro.
É um jogo, sobretudo, de uma dimensão um bocadinho maior, entre equipas, que tem várias atividades que estão também pensadas e planeadas para trabalhar esta componente da alimentação saudável numa perspectiva lúdica, porque enquanto estamos a jogar também estamos a aprender, e aprender não tem que ser nada aborrecido, portanto pode ser ou deve ser muito divertido, e o que se trabalha é sempre a diversão, a aprendizagem através da diversão e da leveza do que estamos a fazer. Portanto, tem um conjunto, é um material com um conjunto de jogos, de dinâmicas, nomeadamente alimentos em formato gigante. Ele é muito apelativo, é um material mesmo muito apelativo e muito interessante. Tem uma roleta, que é a roda dos alimentos, também num formato gigante, onde fazemos questões associadas à alimentação saudável. Tem o passaporte, que no fundo é um passaporte para a validação das questões que foram respondendo de modo adequado, e no fundo, no final, podem completar fazendo os jogos todos, essa dinâmica, tipo Jogos Sem Fronteiras, por assim dizer. Tem um jogo de tabuleiro gigante, que também podemos trabalhar com eles num contexto mais de ginásio, mais ao ar livre. Portanto, é também um jogo muito divertido. Nós já tivemos a oportunidade de aplicar. Eu já apliquei seguramente, já nem sei dizer umas quantas vezes, umas 10 vezes. E é um jogo muito, muito interessante e muito divertido. Ora bem, as mais recentes orientações sobre alimentos e refeitórios escolares de 2018 da Direção-Geral da Educação e com o apoio do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, da DGS, permitem uma nova e melhorada abordagem à alimentação nas escolas, já com a presença de refeições vegetarianas e também de refeições que têm por base o padrão alimentar mediterrâneo. Como é que está a ser implementado nas nossas escolas este Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável? As escolas estão a tentar implementar e cumprir a legislação nesta matéria, que, como referiu, tem muito a ver com o Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, que resolveu passar para a lei, não é? Com força de lei, a oferta alimentar nas escolas, em particular nos refeitórios, não é? Com as emendas, uma série de regras sobre as emendas, quais os alimentos que são permitidos e que devem ser incluídos, e como é que se devem fazer emendas saudáveis e equilibradas. Portanto, eu falei há pouco, aflorei um bocado a questão de que a emenda deve incluir sempre sopa de hortícolas, preferencialmente. É permitida uma sopa, digamos, não saudável, tipo canja, mas só uma vez por mês, por exemplo. Há limitações neste sentido. Todos os miúdos que terem gostado de sopa é que preferem mais, não é? Pois, muitas vezes, mas pronto, como não tem hortícolas, não nos interessa, enquanto especialistas nem podemos dizer que é uma sopa. Exato, não é? Nem podemos dizer que é uma sopa. Depois, a refeição tem que ter um fornecedor proteico, que poderá ser carne, peixe ou ovo, isto na refeição tradicional. Depois o acompanhamento de alimentos fornecedores de hidratos de carbono, que também devem variar. E depois os hortícolas, sob a forma de saladas ou de legumes. E a sobremesa é fruta, embora possa ser dado doce ou iogurte, ou uma sobremesa desse género, mas com limitações. Só pode acontecer uma vez por... E o caso da gelatina? A gelatina também pode ser gelatina e é enquadrada na sobremesa doce. Não. É considerada uma sobremesa doce. Há limitações. A sobremesa é sempre fruta, exceto uma vez que poderá ser muito bem. uma sobremesa doce. Mas quando há o doce também deve estar presente. Exatamente. Quando há doce, mesmo assim, é obrigatório fornecer fruta e em 3 variedades diferentes. Ou seja, isto para fomentar mesmo o consumo da fruta, porque o aluno pode eventualmente não gostar, vamos imaginar, de maçã, e portanto, tendo 3 alternativas, a probabilidade de consumir a fruta é maior.
Portanto, é este o princípio. Tem havido um grande investimento na promoção do consumo de fruta em meio escolar. De meio escolar. Mesmo sumos de fruta naturais também a baixo custo na escola, nomeadamente a Diocão tem. Sim, e há outros programas também, tipo Heróis da Fruta, etc. Há assim um investimento grande neste âmbito. Depois a bebida, que é água. Entretanto, há um acompanhamento de um pequeno pão que está embalado e é um pão de mistura que poderá também estar presente. E depois a questão das refeições vegetarianas passou a ser possível também para quem quiser uma refeição de base vegetal, também pode optar. Está disponível desde que manifeste essa intenção. E a escola é obrigada a fornecer a refeição vegetariana, em que pegam basicamente na mesma componente da refeição tradicional e depois com a inclusão de leguminosas e cereais, uma mistura entre leguminosas e cereais, acabam por fornecer assim o aporte proteico necessário. E pronto, é basicamente isto. Claro que isto é um esforço grande para as escolas em termos de logística e não só mesmo para tentarem cumprir toda a legislação e as normas para a realização das emendas. Isto não é fácil, obriga a algum acompanhamento, um planeamento grande. Mesmo nós que já demos imenso apoio na execução das emendas, a dada altura começamos a ter alguma dificuldade porque são muitas regras em simultâneo que têm que ser cumpridas nessa alternância de arroz, massa, batata, por exemplo, a limitação da fritura, mais a alternância entre carne e peixe, todas as regras em simultâneo, as 3 variedades de fruta, as variedades de hortícolas também, a própria sopa tem que ter hortícolas aos pedaços, poderá ser sopa passada, mas em menor número de vezes para incentivar a mastigação, etc. Portanto, está aqui um conjunto de regras vasto, que não é fácil para as escolas cumprirem isto na íntegra. E depois acresce também aqui as questões da alimentação inclusiva de crianças que têm intolerâncias, alergias alimentares, que também têm que ser acauteladas e salvaguardadas, e esses alunos também têm um plano de saúde individual para que a alimentação possa estar adequada às suas necessidades de saúde. Muito bem. Relativamente ao Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, como é que se linka aqui com o vosso programa do PAS? Nós diríamos que o PAS promove a alimentação saudável e se enquadra no programa, mas o programa é algo muito mais vasto e que vai ao longo do ciclo de vida. Portanto, desde a gravidez, até passando pela infância, até à velhice, se assim quisermos. E é um programa muito mais amplo. O PAS, obviamente, concorre num nível mais micro, a nível da escola e das famílias e da comunidade também, mas é muito mais pequenino e concorre, obviamente, para este chapéu que será o programa e que temos assistido a várias medidas transversais na sociedade deste programa, nomeadamente as máquinas de venda automáticas nas instituições de saúde, o cuidado que tem havido, a legislação, a política, as políticas alimentares da redução de consumo de açúcar e de sal, por exemplo, na indústria, entre outras medidas de saúde públicas muito importantes que o programa tem adotado. Claro, e mesmo isto que estávamos a falar há pouco, das orientações sobre as emendas e refeitórios escolares, toda a oferta alimentar na escola, mas não só, também nas instituições de saúde e tudo. Isso é que são algumas das medidas do PN-PAS, do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável. O PAS é um dos programas de promoção da alimentação saudável, entre muitos outros que existem também, que ainda há pouco citei um outro que é os Heróis da Fruta, mas há diversos que são mais menores, não é, digamos assim, mas que estão todos incluídos nesse enorme programa que é o Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, que também trabalha muito a literacia alimentar, a questão dos rótulos e dos semáforos dos rótulos, por exemplo, as limitações da publicidade
a alimentos, limitações da publicidade para alimentos dirigidos a crianças, por exemplo, uma série de medidas, a própria roda dos alimentos, que o programa está agora em vias de fazer pequenas alterações também às mensagens que são transmitidas. Portanto, é um programa muito mais abrangente, digamos assim. Ora bem, e relativamente a estes planos e programas que visam a redução dos fatores de risco relacionados com as doenças não transmissíveis, poderiam dar alguns exemplos de doenças não transmissíveis para os nossos ouvintes? Sim. Assim, rapidamente. O cancro, a diabetes, a obesidade também pode ser considerada uma doença, as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, portanto, são exemplos de doenças não transmissíveis, em que a componente da alimentação tem aqui um peso grande, não é? São as doenças de estilo de vida, estilo não é? de vida, que influencia muito o modo como vivemos e como nos relacionamos com o ambiente e com os outros e connosco próprios. Sim, temos aqui a atividade física, que tem um papel também fundamental neste tipo de doenças não transmissíveis e do estilo de vida. E estes programas de promoção justamente tentam trabalhar as diferentes dimensões para alterar precisamente os nossos hábitos, a forma como vivemos, como comemos, como fazemos mais ou menos atividade, etc. Falávamos há pouco da literacia alimentar. Da vossa experiência nas escolas e com os pais e toda a comunidade educativa, existe uma necessidade de aumentar essa literacia alimentar? Sim, nós sabemos que o conhecimento é poder. E se há muito conhecimento que hoje em dia provém da comunicação social, das redes sociais, também há muitas fake news. E, no fundo, promove-se também um pouco da iliteracia através de alguns influencers, de alguns youtubers, de alguns modelos para as crianças e para os jovens. É importante que a pessoa seja consumidora da informação e que saiba distinguir o que é boa informação, conhecimento de qualidade, daquele que se calhar é transmitido como uma moda, como uma tendência, mas que é nocivo para a saúde das crianças e jovens, e não só na área alimentar, mas em tantas outras áreas, e a saúde obviamente também está associada a esta desinformação, a esta sociedade do conhecimento muito rápido. Somos muito conhecedores de muita coisa, somos hiperestimulados com o conhecimento, e depois o nosso juízo crítico para consumirmos esse conhecimento também tem que ser trabalhado e aprimorado, e essa literacia crítica é essencial nos dias de hoje. É muito importante, como referiu a Vanessa, não é só na área alimentar. Na área alimentar proliferam por aí as fake news e as dietas da moda, por exemplo. Sabemos que é muito difícil as pessoas perderem peso e manterem a perda de peso, ou seja, perderem de uma forma sustentada e saudável. Isso é bastante difícil. Daí este aparecimento de modas completamente estapafúrdias, às vezes de dietas e de coisas que não lembram ao diabo, mas não é só na alimentação. Claramente na saúde temos muito esse problema, e vimos isso ao longo da pandemia também, com aquelas campanhas contra a vacinação, etc. Enfim, e temos que trabalhar seguramente e sobretudo capacitar as pessoas para tentarem procurar a fonte daquela informação. Foi uma universidade, foi a Ordem dos Médicos que está por trás, enfim, como é que aquilo surgiu, não é? E é este sentido crítico que muitas vezes vai permitir avançar, digamos, em termos de qualidade da informação. E como é que tem sido recebido pelas escolas e já agora também pelos pais as vossas ações no terreno? Eu penso que no global têm sido bem acolhidas e bem recebidas. Precisamos ainda trilhar um caminho, porque a pandemia abrandou muito a participação e o envolvimento também, e a relação prévia que se foi estabelecendo com as escolas.
já chegamos a ter todas as turmas do terceiro ano em paz ao cubo e tínhamos mais dinamismo e precisamos de o retomar e de o reativar. Também já fizemos o passo Encarregados de Educação, precisamos também de voltar a relançar este programa, e deixo aqui também este desafio à Associação de Pais para podermos repensar de que modos é que podemos trazer e puxar os pais também para estas temáticas e através de motivação e estimular também a participação e o envolvimento comunitário, que é muito importante. Era justamente também essa pergunta que agora surgia. Como é que os profissionais de saúde, os docentes e os encarregados de educação podem participar no programa que passe? E também como é que é feito este link junto dos clubes desportivos? Junto dos clubes desportivos ainda não conseguimos chegar lá. Mas já recebemos algumas solicitações, já foi feita uma ou outra campanha de modo mais isolado, mas não numa perspectiva tão integradora e abrangente, não. Estamos um bocadinho mais dedicados à questão das escolas e se calhar também precisamos de olhar para esta questão dos clubes desportivos e de os chamar também, ou de sermos chamados a essa participação, não é? Porque nós assumimos um bocadinho esta liderança, quando a liderança não deve ser, nem tem que ser da saúde, tem que ser sim das pessoas que sentem que precisam disso e que se calhar podem beneficiar desta intervenção. Mas é um trabalho que temos que fazer e para terminar, se calhar de mãos dadas, que é o título do programa. Por isso temos todos que estar um bocadinho de coração aberto, de mãos dadas, para podermos abraçar também estas questões, não só da alimentação, mas da promoção da saúde, porque a saúde é central na nossa vida, não é? No nosso bem-estar. Só há rendimento escolar, bom rendimento escolar, se as crianças estiverem bem, com boa saúde física e emocional, com bem-estar mental também, e portanto é aglutinadora depois da felicidade, que é o que se pretende. Escolas felizes, crianças felizes, famílias felizes, e é para isso que todos queremos contribuir também, para mais saúde na comunidade. Ora bem, estamos a aproximar rapidamente do final da entrevista, mas ainda temos aqui duas questões para vos levantar, muito sucintamente, visto que este programa tem quase 20 anos e que balanço é que se pode fazer 20 anos, é agora que nós temos a percepção. Que balanço é que vocês podem voa. fazer a nível local e nacional? Houve melhorias nos hábitos de consumo e na saúde? O que é que vocês podem partilhar aqui com os nossos ouvintes? Este programa faz uma avaliação exaustiva dos ganhos em saúde. Nós temos a avaliação inicial e nesta semana estivemos a aplicar um questionário de avaliação inicial. Há uma avaliação final após o programa e depois 6 meses após, para avaliarmos a consistência da mudança de comportamento. E tem-se traduzido em ganhos, quando aplicamos o programa, que durante a pandemia ele esteve em stand-by, tivemos ganhos muito efetivos ao nível do consumo de fruta, de vegetais, desta mudança do comportamento. É um programa que está perfeitamente avaliado e que demonstra a sua efetividade, custo-efetividade, porque é um programa barato e que produz muitos resultados, nomeadamente prevenção da doença, mas sobretudo ganhos na saúde, não é? E portanto eu acho que é um programa muito bom, na minha avaliação. Sem dúvida, pelo menos é essa a percepção que temos e não só, também os resultados são claros. De qualquer forma é preciso sempre revitalizar o programa. Os programas de promoção da saúde são complicados neste sentido. A tendência para haver um certo esmorecimento acontece muitas vezes e é preciso andar sempre persistir, ser-se resiliente, sem dúvida, para que se consigam atingir resultados, porque lá está, estamos a falar de estilos de vida, de hábitos alimentares já enraizados, etc., e não é fácil mudarmos com um passo de mágica a forma como vivemos, não é? Estão de facto a investir nas pessoas certas, que são as crianças. Exato. Para fechar a nossa entrevista, pedíamos uma mensagem para os nossos ouvintes lá em casa, daquilo que vos mais fizer sentido nesta altura. Apostar na prevenção e na promoção da saúde, nas suas diferentes vertentes, não só uma alimentação saudável, mas também a atividade física, atitude mental positiva, controlar o stress,
E basicamente passa por aí. Agora até temos um Ministério da Promoção da Saúde, vamos ver se investimos nisso, porque a promoção da saúde é sempre relegada para segundo plano. Quer queiramos, quer não, esta é a experiência dos últimos anos, aposta-se sempre muito mais na parte da curativa, digamos assim, dos cuidados hospitalares, etc., do que nos cuidados primários e na prevenção e na promoção. Isto e andamos neste ciclo vicioso já há muitos anos e temos que inverter rapidamente esta tendência. A minha mensagem é esperança, bem-estar e que cultivemos na família aquilo que é verdadeiramente importante, que é uma saúde de qualidade e que possa, no fundo, permitir gerações mais saudáveis no futuro. Ora, agradecemos a vossa presença, a vossa partilha e aguardamos então por uma próxima entrevista, porque temos pano para mangas para uma próxima entrevista, certamente. Ora, a presença e a atuação das equipas de saúde junto das escolas e das famílias é de determinante importância para a melhoria dos índices de saúde, mas também para estimular práticas e estilos de vida saudáveis. É fulcral que os canais de comunicação entre todos os intervenientes seja eficaz, de forma a que estes programas e as medidas a que cada um engloba possam ser sustentadas no tempo, para que produzam resultados significativos na saúde das crianças, jovens e suas famílias. Recordamos, acompanhe o nosso programa na Universidade FM ao sábado pelas 9 horas da manhã e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.